vou compartilhar com vocês aqui a nossa aula número 10. Bem-vindo a todos, então. Nós vamos compartilhar aqui a nossa tela, o PowerPoint, que já está postado no Moodle, né? Vamos só colocar aqui já. Aqui então, gente, nossa aula número 10 hoje. Bem-vindos. Sábado de manhã às 9. Eu esperei um pouquinho aqui, ver se entrava alguém. Mas tudo bem, essa é uma das aulas que está no nosso calendário acadêmico para recuperar feriados que ocorram, né, durante o ano, durante o semestre. Nesse semestre, nós tivemos um feriado que foi Corpus Christi, se eu não me engano, aconteceu aí numa terça-feira, dia da nossa aula de circuitos elétricos 1, né? Então, aqui vai a aula de reposição. Lá no Moodle, na aula número 10, nós já temos essa apresentação PowerPoint que vocês estão vendo. Temos um relatório de uma aula prática para entregar, isso mesmo. Hoje vamos ter uma prática no Tinkercad, né? Aquele mesmo simulador que usamos na prática número 1. Então, hoje vai ser a prática número 2 e nós viemos para cá hoje com um tema muito interessante, que é estudar o teorema da máxima transferência de potência, junto com o teorema de Thevenin, que nós já estamos estudando. Bom, gente, então, meu nome é Alexandre Haupt e estamos ingressando, então, na 10ª aula. Estávamos estudando, então, né, o Teorema de Thevenin, onde a gente transformava um circuito composto, né, por vários resistores, uma fonte de alimentação e uma carga. E gostaríamos de transformar esse circuito em apenas uma fonte de alimentação, que seria a tensão equivalente de Thevenin, ou seja, a tensão que vai ter aqui nos pontos A e B, que a gente vai ter que calcular essa fonte equivalente, né? E o resistor de Thevenin equivalente, que vai ser uma associação desses resistores que estão aqui, tirando a carga fora, né? Vejam que a carga não vai entrar nos cálculos, porque a carga vai entrar aqui. A carga vai ser o equipamento que vai consumir a nossa energia elétrica, que vai transformar, no caso, essa energia elétrica em calor. Tá? Bom, então vamos direto lá ao Teorema de Thevenin, né? Uma revisão, que é o que a gente vai aplicar na aula de hoje. Caiu na prova, eu sei, né? Vocês já estão aí espertos no Teorema de Thevenin. Gente, então, a nossa ideia é simplificar o circuito ao máximo com o Teorema de Thevenin, a ponto dele chegar a ficar só uma fonte em série com resistor equivalentes, né? E para isso a gente vai ter que fazer dois cálculos, vocês lembram disso, né? Um cálculo é o cálculo do valor da fonte equivalente e o outro cálculo é o valor do resistor equivalente, né? E com a aula de hoje, daí está a matéria nova, né? É o seguinte: como, qual o valor dessa carga que eu vou ligar aqui, ó, entre os pontos A e B, que vai me dar a máxima potência na carga? Ou seja, qual é a máxima potência? Para ter a máxima potência da carga, qual o valor de carga que eu devo colocar, né? Então, aqui como é que a gente pode fazer o teste, né? Digamos que a gente coloque aqui na carga um resistor de 500 ohms, né? E a gente calcule a potência aqui na carga com um resistor de 500 ohms. Né? A gente sabe que o valor ali da potência pode ser I ao quadrado vezes R, que é a carga, ou V ao quadrado sobre R. Né? Então, a gente vai escolher a fórmula da potência que mais se encaixa com os dados que a gente tem. Né? O que se descobriu aí na prática? Né? Que dependendo do valor do resistor de carga, né, eu vou ter uma potência diferente aqui sendo dissipada na própria carga, né? Se descobriu, gente, aí está o teorema da máxima transferência de potência, que quando o valor da carga
né, do resistor de carga é exatamente igual ao valor do resistor de Thevenin, né, nós vamos ter a máxima potência na carga. Vejam que se eu colocar um valor maior na carga que o resistor de Thevenin, ou um valor menor, a potência cai. Então, a potência ela vai atingir o seu pico somente quando o resistor de carga for igual ao resistor de Thevenin, né? Então, trocando isso aí para miúdos, né? Digamos que a gente tem aqui uma fonte equivalente, um resistor de Thevenin, que eu sei o valor, porque calculei. Eu vou botar, e aqui a carga seja um potenciômetro, onde eu possa ajustar esse valor. Se eu for ajustando o valor da carga, né, a gente vai ver que a máxima potência vai ocorrer justamente quando esse valor da carga for igual ao resistor de Thevenin. Vejam que normalmente esse resistor de Thevenin não é um resistor que ele exista fisicamente, mas ele é a resistência interna da fonte. Pode ser a resistência interna da minha bateria, pode ser a resistência interna da saída do meu amplificador de áudio, né? E no caso a carga seria um próprio alto-falante. Pode ser que a própria resistência interna da minha fonte de tensão variável de bancada que eu tenho lá no laboratório, né? Então, essa resistência de Thevenin é uma resistência interna de algum equipamento, ela normalmente não aparece, não é um resistor explícito. É uma resistência que se forma por várias questões, né? Resistência do field, resistência de condução do transistor, de uma junção, né? Agora, o que eu tenho que saber? Que eu só vou ter a máxima dissipação na carga quando o valor dessa carga for igual ao resistor de Thevenin que eu tenho e que ele é intrínseco do circuito e que a gente vai ter que calcular. Bueno, então, esse é o teorema, né? Então, se lá no laboratório, né, ou na simulação que a gente vai fazer hoje, a gente fosse ajustando o valor da carga para vários valores, a gente vai observar esse gráfico aqui, ou seja, o valor da carga, né, para o qual eu tenho a máxima transferência de potência é o valor do resistor interno da fonte ou resistor de Thevenin, resistência equivalente de Thevenin, tá? A fórmula da potência que a gente vai usar para calcular a potência na carga na aula de hoje vai ser essa que está aqui, ó. Potência é igual à tensão de Thevenin, né, sobre o resistor de Thevenin mais o valor da carga aqui que é variável, que a gente vai começar com 500 ohms, vamos para 1.500 ohms, depois vamos para 2.500. Isso ao quadrado, porque todo esse parênteses aqui ele é a corrente, na verdade, né? Ó, tensão sobre as resistências, né, vai dar corrente. Então, é a corrente ao quadrado sobre R. Adotamos essa fórmula de potência, então, que é a mais adequada aqui para essa situação. Por quê? Sei o valor do resistor de Thevenin, sei o valor da resistência de carga que eu quero, sei o valor da tensão de Thevenin, que já calculei, boto tudo ao quadrado, e isso multiplicado pelo valor da carga, que é a carga que eu vou estar testando. Então, a gente vai aplicar esta fórmula 3 vezes. Uma vez para o resistor de 500 ohms, outra vez para o resistor de 1.500 ohms, e a terceira vez para o resistor de 2.500 ohms. Vamos calcular para cada situação a potência. O que a gente tem que observar? E que tem que dar certo, que eu gostaria que lá na conclusão vocês me dissessem se deu certo isso, é que a potência máxima vai ser atingida exatamente quando essas duas resistências tiverem o mesmo valor. Né? Tá? Gente, seguindo então. O que é a máxima transferência de potência? Né? Por que é importante isso? Nós sempre queremos a máxima potência que um equipamento pode me dar, né? A máxima eficiência de um motor, a máxima potência de áudio que eu tenho no alto-falante. Eu não quero perder potência e fazer com que o resistor interno da minha fonte aqueça. Eu quero que a minha carga aqueça, né? Eu não quero perder potência. Então, a situação onde tu tem menos perda, onde tu tem mais aproveitamento da energia, né? É justamente aquela situação em que o valor do resistor de carga é igual ao valor da resistência interna, lá da fonte, ou do equipamento, ou do amplificador, que aqui no nosso caso vai ser o resistor de Thevenin, que a gente vai calcular. Então, lendo para vocês aí o teorema, né? O teorema da máxima transferência de potência, também conhecido como a lei de Jacobi, estabelece que a máxima transferência de potência ocorre quando a resistência de carga, olha aqui, ó, é igual à resistência interna da fonte. Então, isso aqui
a gente resume aí o teorema de Thevenin, desculpe, o teorema da máxima transferência de potência, né? Que é exatamente também chamado de lei de Jacobi, né? Jacobi que descobriu, né? E na verdade esse nome hoje não é tão conhecido, né? E o teorema é conhecido como o teorema da máxima transferência de potência, né? Não foi assim um estudioso, um cientista assim tão conhecido, isso não foi levado tanto adiante, mas a gente resgata aqui na nossa aula, né? Então, a lei de Jacobi é citada assim em muitos livros, né? Então, o que que significa isso? Significa que para obter a máxima potência sobre uma carga externa, a partir de uma fonte com resistência interna finita, o valor da resistência de carga externa deve ser igual ao valor da resistência interna da fonte. E vejam que aqui vai também uma coisa importante, gente. Toda fonte tem uma resistência interna, toda pilha tem uma resistência interna, toda bateria tem uma resistência interna. Todo o sistema que forneça potência para alguma carga tem uma resistência interna, né? E que vai um exemplo para vocês. Quando a gente compra aí um alto-falante, né? O alto-falante ele tem basicamente ele, vamos pegar duas especificações importantes. Ele tem outras também, né? Curva de potência e tal, né? Mas ele tem duas características, dois parâmetros que são muito importantes, né? A potência máxima dele, né? Então, se eu comprar um alto-falante de 50 watts, eu não vou poder jogar nele uma potência de 100 porque ele queima, né? Então, aquela potência do alto-falante é a potência máxima dele. Posso trabalhar com potências menores? Posso. Não posso trabalhar com potências acima do que ele suporta. E a outra característica do alto-falante é a impedância do alto-falante. Por que que a gente fala impedância e não fala resistência interna? Porque o alto-falante vai ser submetido a uma tensão alternada, né? Som, áudio. Então, quando o sinal é alternado para um valor de um indutor, o alto-falante não deixa de ser um indutor, ele é uma bobina ali que cria um campo magnético que faz deslocar o cone, né? Para a gente deslocar o ar e a gente ouvir o som. Então, como o alto-falante ele é uma bobina e está submetido a uma CA, uma corrente alternada, a gente não fala mais resistência interna, a gente fala impedância interna, mas é a mesma coisa. Daí a gente, pô, na hora de comprar o alto-falante, qual a impedância que eu compro? Existem alto-falantes de 4 ohms, existem alto-falantes de 8 ohms, 32 ohms, 16 ohms, que eu pulei, né? E aí existem até alguns valores não tão padronizados. Então, qual é o melhor alto-falante? O melhor alto-falante para eu comprar para o meu amplificador, para o meu sistema de som, é um alto-falante que tenha uma potência maior do que a potência que o amplificador fornece, para ele não queimar e suportar aquilo, né? E que o alto-falante tenha a mesma impedância interna do amplificador. Então, se o meu amplificador tem uma impedância interna de 4 ohms, eu compro um alto-falante de 4 ohms. Por quê? Porque daí a resistência interna do amplificador fica igual ao valor da impedância de carga, que é o alto-falante, né? Nesse exemplo que eu estou dando, o meu alto-falante é a carga do sistema, né? Vejo então que não precisa ser só um resistor, né? Que a gente está falando, de dar exemplo nessas leis aí de resistências e tal, a gente pode traduzir isso, né, para o mundo do trabalho, né? Pode ser, no caso então, a minha carga pode ser várias coisas, né? Um motor, um alto-falante, inclusive um resistor mesmo, né? Seguindo aqui então na aula, gente, né? Nós temos aqui a situação que eu falei para vocês inicialmente, né? Eu vou ter um circuito equivalente de Thevenin, que a gente vai calcular, formado por uma fonte de Thevenin, um resistor de Thevenin, e aqui a gente vai botar uma carga variável, simbolizada aqui por um potenciômetro. Se a gente variar esse potenciômetro do valor mínimo dele ao máximo, que está aqui nesse eixo, o valor mínimo de resistência ao máximo, a gente vai observar que a potência máxima ocorre quando o resistor de carga RL ele for ajustado para uma resistência igual à resistência interna da fonte, que é o resistor de Thevenin. Então, vejam que é exatamente nesse ponto aqui, onde eles são iguais, que ocorre a potência máxima em watts, né? No caso, o resistor é um elemento, vocês sabem, né, que transforma energia em calor. Então, o máximo de aquecimento que o resistor vai ter vai ser quando é cumprida
essa, essa situação, né, onde a resistência de carga é igual ao resistor de Thevenin. Então, gente, qualquer circuito formado por fontes de corrente, fontes de tensão, resistências várias, pode ser convertido a um circuito equivalente mais simples, onde todo aquele circuitão cheio de fonte e resistências equivale a um circuito simples, formado por uma bateria, uma tensão de Thevenin e um resistor equivalente de Thevenin. Esse é o nosso objetivo, porque imaginem que uma fonte, lá dentro dela tem transistores, diodos, fios, bobinas, transformadores, resistências, né? Tudo aquilo vai ser convertido, se a gente souber aqueles dados e parâmetros internos lá da fonte, para uma fonte equivalente e um resistor equivalente para que a gente possa fazer o cálculo, né? Isso é exatamente o que é feito na prática, né? Tanto é que quando eu compro uma fonte de alimentação, se eu for olhar ali no manual técnico dela, o fabricante vai me dar o valor da resistência interna da fonte, que é o que para nós o resistor de Thevenin, né? Então, vamos começar a nossa aula de hoje, a nossa prática, já com o circuito que a gente vai usar, tá? Então, esse circuitinho aqui, gente, que eu estou mostrando aqui, é o circuito que a gente vai montar hoje no Tinkercad. Veja que é um circuito simples, formado por três resistores, né, ligados em T aqui, né? E eles são alimentados por uma fonte de 10 volts. O que que a gente quer saber aqui? Ó, se eu botar um multímetro nos pontos A e B, qual é a tensão que eu vou medir? É a tensão de Thevenin. Se eu desligar a fonte aqui e medir a resistência interna do circuito 500 pontos A e B, qual é a resistência equivalente que eu vou ter? É o resistor de Thevenin, né? Então, qualquer circuito pode ser convertido para esse equivalente. Então, como é que a gente vai começar o cálculo? Vamos fazer o cálculo aqui no lápis, então, né? Vamos determinar o circuito equivalente de Thevenin do circuito mostrado a seguir, que é esse que nós estamos falando, né? Se vocês lembrarem, qual é o primeiro passo? O que que vocês me dizem? Vou deixar para vocês aí um tempinho, então, para vocês me dizer como é que eu começo isso aí? Quem foi bem na prova aí vai lembrar, eu acho, ou não? Bom, você que está assistindo aí, então, deve ter lembrado já, né? Deve ter lembrado que a gente pode começar tanto pela tensão, pela resistência. Eu, na aula, eu sempre começo, e gosto mais, gente, de começar pelo o cálculo da resistência, né? Então, vamos fazer isso. Vamos calcular primeiro o resistor de Thevenin. Para isso, a gente vai colocar a fonte, essa fonte aqui em curto, né? Porque a resistência vista dos pontos A e B, ela é calculada com a fonte em curto. Então, o circuito vai ficar assim, ó, fonte aqui, substituímos por um curto. E agora, pensando no lado A e B, então, com o multímetro desse lado, a gente observa que esses resistores R1 e R2, eles estão em paralelo, né? Os dois lados aqui estão juntos, encostados. Então, eu vou calcular esse resistor equivalente aqui. E a gente vai observar o que, gente? Que com esses resistores aqui em paralelo, como os dois são de 1K, vai dar 500 ohms, né? Então aqui já substituímos, né, esses dois em paralelo aqui por um resistor de 500 ohms, que na verdade vai ser o resistor equivalente aqui, resistor equivalente 1, né? Que eu deixei R2 ainda, mas não é R2, tá? Esse resistor é o equivalente desses dois de 1K. Então o resistor equivalente 1 é de 500 ohms, está o cálculo aqui, ó, 2 de 1K em paralelo, não, dá 500. Seguindo aqui no raciocínio, agora nós ficamos com dois resistores em série, de 500 ohms, que é o resistor equivalente 1, em série com de 1K, né? Como está em série aqui, a gente soma, né? Faz a soma, 500 mais 1.000 dá 1.500. Então, todo aquele circuito, quer dizer, nem é tão grande, né? Mas um circuito de três resistores, aquele circuito equivale a um resistor de 1.500 ohms, 1K5, ou 1,5K, né? E agora podemos partir para a segunda parte do cálculo, que é determinar a tensão de Thevenin. Vamos lá, então.
Vamos para a segunda parte. Segunda parte, determinar a queda de tensão, tensão de Thevenin, entre os terminais A e B do circuito, né? Agora, a gente não tem essa de botar a bateria em curto, né? Não. Tudo que a gente não pode fazer é colocar a bateria em curto. Por quê? Justamente o que eu quero saber é qual parte dessa tensão de 12 volts, de 10 volts, qual parte dessa tensão vai ficar sobre o resistor R2? Ah, mas professor, por que sobre o resistor R2? Por que tu não está preocupado com o R4? O R4, ele está aqui num circuito aberto, né? Como eu não tenho carga entre os pontos A e B, não vai ter a corrente aqui sobre o resistor R4, e se não tem corrente sobre o resistor R4, não tem queda de tensão nele. Então, né? A queda de tensão é zero, porque a queda de tensão nele seria a corrente que passa nele vezes a resistência. Como a corrente é zero, a queda de tensão também é zero. Logo, eu posso concluir o quê? Que a tensão entre os terminais A e B, que é a tensão de Thevenin, é exatamente igual à tensão no resistor R2. E isso já nos ajuda muito, né, gente? Por quê? Calcular a tensão no resistor R2 é uma coisa que a gente faz desde a primeira aula aqui de circuitos, né? Então, se eu tenho a fonte, calculo a corrente aqui, calculando a corrente aqui e multiplicando pelo valor de R2, eu já tenho a queda de tensão do R2, né? Então, vamos seguir nesse cálculo aí, passo a passo. Vamos ver aqui, então, ó. Quando determinamos a tensão nos pontos A e B, a tensão de Thevenin, devemos entender que o resistor R4 não tem corrente passando por ele. Logo, R4 não tem queda de tensão. E logo, né, a tensão de Thevenin é igual à tensão sobre o resistor R2 nesse circuito. E agora ficou fácil, né, gente? Ó, calculamos essa corrente que passa aqui nos dois resistores apenas, né? Vejam que já tiramos o R4, tiramos fora do circuito para não atrapalhar, né? Limpamos um pouco o circuito e determinamos, então, que essa corrente que passa aqui é a tensão, VCC, tensão de entrada, dividido pela soma dos dois resistores, que é eles que estão se opondo em série à passagem de corrente, né? Então, 10 dividido por 2000, que é o 1000 mais 1000, né? O 1000 do R1 mais 1000 do R2, 2000. Então, 10 dividido por 2000 vai dar, então, uma corrente que passa aqui de 5 miliamperes. Corrente baixa, né? E se eu sei a corrente aqui, gente, que passa pelo resistor R2, que é a tensão de Thevenin, é só multiplicar agora a corrente pelo valor do resistor R2. Né? Então, fazendo a multiplicação, temos então que a corrente de 5 miliamperes, né? Aqui, vezes o valor do resistor, né? Vai dar o quê? Vai dar justamente 5 miliamperes vezes 5K, né? Eu não coloquei aqui, gente. Eu posso colocar aqui, ó. Vamos dar uma ajeitada aqui, arrumar um espaço que a gente coloca. Ó. Não coloquei o cálculo aqui, mas como é que a gente obteve isso, né? Vamos botar aqui. Eu acho que ficaria melhor, vou botar numa outra linha. Não. Vou botar aqui que fica mais tranquilo. Aumentar um pouquinho o tamanho da letra. Letra 28. Então, essa tensão de Thevenin, né, vai ser a IT, que é a corrente total, que a gente acabou de calcular, né, para 5 miliamperes, vezes o valor R do resistor R2. Isso aí vai dar justamente, ó, 5 miliamperes vezes 1K. 1K é 1000, né? Vamos lá, então. Tensão de Thevenin é igual a 5 miliamperes vezes 1K, né? Tensão de Thevenin igual a 5 volts, então, calculado aqui, né? Passo a passo, certo? Improvisado aqui, nem tudo está prontinho. Então, quando a gente faz assim, direto, ao vivo, até melhor, né, gente? Então, temos a nossa tensão, ou seja, esse valor aqui da fonte de 10 volts, apenas 10 volts vão aqui para a saída dos pontos A e B. Tá?
E daí obtemos, então, o nosso modelo que a gente gostaria, né? O modelo é esse aqui, ó, né? É um resistor, uma fonte de 5 volts, em série com um resistor de 1.500 ohms, né? Que é esses 1.500 ohms a gente já tinha calculado mais na frente ali, né? Aqui, ó. Era o resistor de Thevenin, tínhamos calculado ele já. Então, aqui temos o modelo completo de circuito, né? Que foi calculado. Substituímos todo aquele circuito por uma fonte de 5 volts e aqui uma resistência de 1.500 ohms. O que eu gostaria dessa prática aí, gente? Que na prática vocês montassem os dois circuitos, montassem esse circuito aqui, medissem a tensão de saída e montassem esse circuito aqui e medissem também a tensão na saída para ver se é a mesma coisa, né? Se a tensão que a gente calculou de Thevenin sai aqui realmente e se sai aqui realmente. É isso que a gente quer, uma comprovação, tá? E nessa mesma aula prática, a gente vai colocar aqui entre os terminais A e B 3 resistores, né? E a gente vai calcular para cada um desses resistores aqui de carga, botando o resistor de carga de 500, de 1.500, de 2.500, a gente vai calcular a potência e colocar aqui na tabela, tá? E como é que a gente calcula essa potência? Usando essa fórmula, né? A gente sabe a tensão de Thevenin, que é 5, sabe o resistor de Thevenin, que é 1.500, o valor da carga. Para cada linha da tabela eu vou botar um dos resistores, né? E multiplico sempre pela carga aqui. Não esqueçam que é o quadrado do parêntese, porque tudo isso aqui que está dentro do parêntese é a corrente elétrica, corrente que passa aqui, ó. Então, a corrente elétrica ao quadrado vezes o valor do resistor de carga vai dar a potência na carga. Claro, a gente está querendo comprovar o quê? Que quando a carga for igual ao valor do resistor de Thevenin, ou seja, quando o valor da carga aqui for 1.500, que ela é igual ao resistor de Thevenin, é onde vai dar potência maior. A gente quer comprovar isso, então por isso que eu quero que vocês calculem aqui, né? Eu iniciei o primeiro cálculo aqui já, ó, calculando a primeira linha da tabela. Vocês vão fazer as outras duas. Então, se o resistor de carga for 500 ohms, né? Vou botar o 500 aqui e aqui, ó, na fórmula, né? Então, quando o resistor de carga é 500 ohms, né, o resto do circuito permanece, né, 5 volts, 1.500 aqui, vou ter uma potência de 0,003125 watts, que é 3,25 miliwatts. Claro, potências pequenas, estamos trabalhando com pequenos resistores, né? Não pode ser coisa muito alta de potência, né? E é isso, gente. Esse é o intuito da aula. Agora eu vou mostrar para vocês aqui a simulação no Tinkercad da Autodesk, né? Todos vocês já têm conta, né? Então, a primeira coisa quando a gente vai mexer no Tinkercad, se quer usar os protoboards, daí só lembrando vocês, né? É que aqui em cima a gente tem uma continuidade horizontal entre os pontos do protoboard, ó. Então tem uma linha para o positivo, normalmente a gente vai colocar o positivo da fonte aqui, e uma linha para o negativo da fonte, horizontal, né? Essa continuidade horizontal ocorre tanto em cima do protoboard aqui quanto embaixo, né? Já nas linhas verticais do meio, eu tenho continuidade vertical. Então, todos esses 5 pontinhos verticais estão conectados, estão conectados, estão conectados. E no meio aqui existe uma separação, né? Então, esses 5 pontinhos verticais não estão conectados com esses 5 pontinhos verticais aqui, mas eles estão conectados entre si. Todos esses 5 de baixo estão conectados e todos esses 5 de cima estão conectados, mas o de cima não está conectado com o vertical de baixo, né? Então, essa é a primeira coisa para lembrar, né, gente? E eu recomendo para qualquer circuito que vocês forem montar, nessa disciplina em outra, utilizem o preto, o azulzinho ali como negativo, horizontal, e o vermelho como positivo, né? Que seriam os barramentos, né? Se a gente quiser montar um circuito bem simples, só para ver se funciona antes da prática, liga ali umas baterias que tem lá no Tinkercad, né? Ó, positivo, liguei aqui na linha horizontal, negativo, ligamos na linha horizontal e vamos alimentar um LED. Só isso, para ver se funciona, né? Então, ó, ligamos o positivo aqui no resistor, que está em série com o LED. Esse terminal aqui que eu estou mostrando é o positivo do LED, esse que tem o chanfrinho aqui no plástico, né? O pino retinho é o negativo, ligamos direto no negativo. Se a gente rodar a simulação, o LED deve acender
comprovando essas continuidades que a gente falou do protoboard. Mas isso aqui é só para entender o protoboard, né, gente? Eu acho até que vocês já entendem, porque já fizemos a prática 1, outros já tinham usado em outras disciplinas, né? Então, vamos usar o Tinkercad. Tinkercad é um software de simulação de circuitos online, não precisa instalar na máquina, vocês vão trabalhar na nuvem o tempo todo e podem salvar ali alguns circuitos que vocês montam na própria nuvem, né? Para isso precisa ter uma conta na Autodesk, tem que criar um login, uma senha, ou entrar com as credenciais do Google, né? Facebook, enfim. Eu gosto muito do Google porque acabo usando para tudo, eu não esqueço a senha, né? Então, a gente vai fazer lá login e senha, e daí, quando a gente entrar ali no criar, né? Vai ter um botãozinho lá, criar, né? Eu vou botar aqui, porque não botei, né? A gente vai apertar lá, tem uma opção de mais que é criar. Eu vou criar lá, vou clicar lá, né, no criar, e daí vai me aparecer três opções, né? Eu posso criar circuitos 3D, que seria mais usado para engenharia civil, arquitetura, né? Posso usar outras questões de modelagem, mas o que a gente vai escolher é isso aqui, ó, circuitos. No nosso caso, a gente quer criar circuitos. Então, vocês vão escolher essa opção aí, circuitos, né? Essa opção aqui, circuitos. E daí vai abrir lá né, um desktop, lá, uma tela, né, de entrada, onde eu vou ter aqui na parte da direita os componentes que eu preciso, né? E vou arrastar para a área de trabalho, então, o protoboard, né? Vejam que aqui a gente fez duas montagens, usamos dois protoboards. Um protoboard, botando o circuitinho completo, aquele dos três resistores de 1K, né? E um outro circuitinho, onde eu tenho só um resistor e uma fonte equivalente de Thevenin. Então, aqui essa fonte de 10 volts, aqui a fonte já é de 5 volts, que é o valor do equivalente de Thevenin. Aqui esse resistor aqui de baixo, ele é de 1500. Por quê? O nosso resistor equivalente de Thevenin era 1500, né? E aqui o circuito normal, completo, né, inicial, que é os três resistores de 1K, a fonte de 10 volts. Aqui já é o equivalente de Thevenin, né? O que a gente quer fazer? Esse resistor aqui de baixo, que eu estou mostrando no mouse, é o que a gente vai trocar. Vamos botar, iniciar com um valor de 500, depois vamos para um valor de 1500 e depois vamos para um valor lá de 2500. Vejam que esse equipamento aqui é um amperímetro e ele vai medir a corrente que circula no circuito. Isso quer dizer que se eu elevar o valor dessa corrente ao quadrado, né, e multiplicar pelo valor da carga, eu vou ter a potência na carga, né? Então, aqui esse amperímetro, esse instrumento está colocado aqui no azinho ali, ó, não sei se dá para ver aí, ele foi colocado como amperímetro para medir a corrente e me permitir, então, verificar se aquele cálculo que eu fiz lá na tabelinha, se ele está correto, né? Se a corrente deu o que deveria dar. Mostrando aqui o circuito simulado para vocês já, gente. Nós temos aqui, então, ó, que quando a gente bota a fonte com 10 volts e bota na entrada do circuito, né, entre os pontos negativo aqui e o positivo, né, vejam que aqui o primeiro resistor está ligado nos 10 volts, no positivo, e o resistor do meio, o negativo, vem para cá, ó. O resistor do meio está ligado aqui no negativo, né? Quando eu meço a tensão na saída, ou seja, a tensão aqui nesse resistor aqui, em relação ao terra, o medidor de tensão tem que estar em relação ao terra, por isso que o pretinho aqui está no negativo, eu vou medir uma tensão de 5 volts, ou seja, entrei com 10, saí com 5, que estou medindo, né? Que é a tensão de teve, né? Tá? Então comprovamos que o cálculo da tensão estava certo. Então esse circuito de cima foi só para comprovar com o circuito completo que a tensão que eu calculei, que a tensão de Thevenin está correta. Isso aí tem que aparecer na conclusão do relatório, gente. Né? O pessoal tem muita dificuldade de fazer a conclusão, né? O que que eu boto na conclusão? Conclusão é sempre comprovar os resultados obtidos na prática com os resultados do cálculo. Então, isso que é conclusão, tanto lá para o TCC de vocês, quanto para qualquer disciplina onde vocês forem fazer uma prática, a conclusão ela tem que mencionar o cálculo com o valor obtido na prática. Está igual? Não está igual? Por que que não está igual? Ou por que que está igual? Né?
Então é isso. A conclusão é uma coisa simples, né? Eu sempre falo, brincando com vocês, que o pessoal muitas vezes coloca nessas conclusões, né? A gente tem muito ainda coisa do ensino médio, né? Da conclusão, que nunca nos ensinaram a fazer direito, né? Ah, eu gostei muito desse trabalho, esse trabalho foi muito importante para o meu crescimento acadêmico e pessoal. Não, gente. Isso ok, que bom, a gente até como professor gosta de saber que vocês gostaram da prática, mas a conclusão não é para isso. A conclusão é para comparar resultados teóricos com resultados práticos. Isto é conclusão. O resto não precisa estar ali, tá? Gente, para acelerar essa prática, né? Para que vocês tenham em mente ali o cálculo da tabela, as conclusões, conclusão que eu vou avaliar bem dessa vez, eu deixei um link aqui já com o circuitinho montado para vocês. Claro que vocês vão mexer ali nos valores de resistência, vão mudar alguma coisa, né? Eu quero que vocês entendam essa montagem, né? Tá aqui o link. Uma coisa importante, quando vocês clicarem no link, o circuito vai aparecer para vocês. Daí vocês façam uma cópia para vocês do circuito, porque se vocês não fizerem isso, vocês vão estar mexendo no circuito que está todo mundo acessando e daí vira uma bagunça, né? E eu estou botando o circuito aqui justamente para acelerar o trabalho para vocês. Então, não mexam no circuito antes de copiar o circuito para vocês. Certo? Combinado, gente? E agora, então, a gente vai, então, para a próxima etapa da nossa aula 10 de hoje, que é fazer a prática em si, né? Preencher o relatório da aula prática, que eu vou dar uma olhadinha com vocês aqui agora. E depois vou deixar vocês montando aí o circuito e fazendo o relatório, né? Então, vamos lá. Vamos descompartilhar aqui a apresentação PowerPoint que está à disposição de vocês na aula 10 no Moodle. Agora eu vou abrir aqui o relatório da aula prática, né? Relatório da aula prática 2. Bacana para o sábado, gente. Bacaninha mesmo, tá? Tá gostoso. Essa prática tá gostosa. Tá interessante. Então vamos lá, vamos compartilhar agora o relatório. Bom, já apareceu para mim aqui. Tá lá compartilhando, né? Então, aula número 10, dia 9/5, sábado. Tá aqui, relatório da aula prática 2. Ó. Esse aqui vocês têm que entregar preenchido, né? Então, vamos colocar o nome de vocês aqui. Não vai dar para fazer em dupla hoje, gente, porque tá cada um na sua casa, né? Então, cada um vai fazer o seu. Eu botei ali uma entrega ali para 10 dias, vocês deem uma olhada ali. Tem pelo menos uma semana para entregar, para ter a nota total. Depois tem a segunda semana ainda para entregar com uma queda ali de 10% da nota. O que que a gente vai pedir para vocês? Entreguem as práticas, os desafios em dia. Tentem não deixar acumular, porque a gente já está entrando agora na segunda metade do semestre. Já estamos entrando para o grau B. Esse conteúdo, inclusive, é do grau B, né? Então, não deixem acumular. Esse finalzinho de semestre, ele passa muito rápido, né? São mais aí, claro, praticamente 2 meses que vem pela frente, ainda é um bom tempo, né? Mas é 2 meses aí com provas, com exercícios, com aulas, né? E passa muito rápido, na verdade. Objetivos da prática: aplicar o teorema da máxima transferência de potência, interpretar diagramas eletrônicos, montar os circuitos eletroeletrônicos, aplicar o teorema de Thevenin e elaborar o relatório da aula prática. Não esqueçam da conclusão. Bom, tem uma introdução aqui também que eu recomendo que vocês leiam, né? A metodologia. Vamos então, primeiro, fazer o cálculo aqui desse circuito de qual é o valor da tensão equivalente de Thevenin e o valor da resistência e da tensão de Thevenin, né? Vocês vão fazer os cálculos, gente, e vão anexar esses cálculos aqui no relatório. Pode ser aqui mesmo, aqui embaixo do item 2.1. Vamos botar aí qual é o valor do resistor de Thevenin, o cálculo do resistor de Thevenin, tá? Botar o valor aqui e mostrar os cálculos. E aqui na 2.2, né, vocês vão botar aqui o cálculo aqui para chegar nessa tensão equivalente, né? Tem uma letrinha mais aqui. Vou tirar aqui. Vocês tirem no de vocês que eu postei, tá?
É a tensão de Thevenin. E vão calcular aqui os cálculos. Os cálculos são aqueles que a gente fez no PowerPoint, gente, mas a ideia é que vocês tentem fazer sozinhos, né? Claro que se não lembrarem, tem lá o recurso, né, de olhar. E agora, nós vamos, então, montar esse circuito aqui. Aliás, antes de montar, isso aqui ainda é teórico, tá? A gente vai preencher a tabela aqui das potências, né? Vamos calcular aqui qual é a potência que vai dar quando o resistor for 1.500 e qual é a potência quando o resistor for 2.500 ohms. Vejam que para 500 a gente já calculou, já botou aqui, não precisa mostrar o cálculo, já foi feito, né? Está lá no PowerPoint. Então, vocês vão preencher aqui no relatório a potência aqui para 1.500 e a potência para 2.500. E depois nos resultados, agora sim que vem a parte prática mesmo da coisa, né? Por enquanto foi só cálculo. Eles vão montar o circuito, né? E aqui então, gente, eu vou botar aqui, eu vou alterar aqui ó, isso aqui um pouquinho. Faltou uma coisa importante aqui, você sabe? Faltou primeiro dizer assim, ó, monte o circuito no Tinkercad, né? Então nós vamos botar aqui, ó, 4.1, porque eu já vou até inclusive alterar o arquivo lá com esse item aqui que faltou, né? Vou botar um pretinho aqui, vamos diminuir essa letra aqui, tirar um negrito e vou colocar aqui, ó, monte o circuito original e o circuito equivalente de Thevenin, né? No Tinkercad. Faltou só o principal, né, gente? Só faltou o principal aqui no relatório. É isso aí. Vai ficar igual, vou tirar esse parênteses daqui. Aqui vai ficar, então, os itens 4.2, né? Precisam responder aqui. Para qual o valor de carga a potência dissipada na carga é maior? Aqui é o item 4.3 agora, ficou. Isso aí. Show de bola, gente. Vou colocar aqui, vamos colar aqui o circuito montado lá no Tinkercad, né? Que são os dois, né? O circuito original, com os três resistores, e depois do circuitinho com a tensão de 5 volts e o resistor de 1.500 ohms. E a carga ali e tal, né? A gente vai botar aqui o circuito já em simulação com os valores lá dos voltímetros, amperímetros, lá mostrando, né? Vamos colar aqui o circuitinho, então, é um print da tela, na verdade, do simulador, né? E aqui, gente, eu considero que essa parte 5, a conclusão, é a parte principal do relatório, né? É a parte onde o aluno liga as coisas, a teoria com a prática, é isso que a gente quer, essa ligação da teoria com a prática. Então, vocês vão me dizer, olha, fizemos o cálculo da tensão equivalente de Thevenin e chegamos à conclusão que a tensão de saída no circuito original é exatamente igual à tensão de saída no circuito equivalente de Thevenin. Por isso que a gente está montando os dois, para provar que a tensão de saída é a mesma, né? E também vocês têm que mostrar aqui de alguma forma que chegaram à conclusão que a potência máxima da carga ocorre quando justamente o valor da potência, da resistência de carga é igual ao valor da resistência de Thevenin. E podem citar os valores. Olha, quando a carga é tanto, eu tenho uma potência de tanto na saída, que é a maior delas. Né? Então, a conclusão não é só blá, 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 não. A gente tem que botar valores. Ó, a potência deu tanto quando o resistor deu tanto. É isso? Isso é uma conclusão merecedora de uma boa nota. É a conclusão que a gente quer nos TCCs, nas práticas de qualquer disciplina de vocês, é essa conclusão. A conclusão, ela tem que falar dos resultados. Então, conclusão, ela sempre fala do item resultado, só isso. E claro, se os resultados atingiram isso aqui, ó, objetivos. Por isso, mas professor, por que sempre nesses relatórios tem os objetivos? É para os alunos saberem o que tem que fazer no relatório, o que eles têm que observar no relatório e como eles devem fazer a redação da conclusão.
A conclusão não é só dizer, cheguei à conclusão que os objetivos deram igual aos resultados. Não. Tu pode ir ali, pegar aqui, ó, por exemplo, o teorema de Thevenin, né? Aqui, ó, tem que dizer se o equivalente da tensão de Thevenin está igual à tensão, as tensões de saída dos dois circuitos montado, né, original e o equivalente de Thevenin são as mesmas. Isso me diz, ó, a tensão deu a mesma, 5 volts. Pode botar no relatório, na conclusão, deu 5 volts nos dois, né? Então é isso que a gente quer, tá? Então não esqueçam, conclusão relaciona resultado com objetivo, mas colocando valores, não só dizendo que deu igual. Não fica muito, deu igual. Não, mas deu igual quanto? E é isso aí, gente. Então, desejo para vocês aí uma boa prática. Eu agora vou fazer o seguinte: eu vou, né, mexer aqui no simulador e mostrar para vocês o circuitinho. Vou aproveitar o link que está aqui já, ó. Vamos clicar aqui. Ele vai remeter lá. Ops, o que ele diz aqui? O link não funciona mais. O que aconteceu? Então, eu vou entrar aqui, não tem problema. Eu vou entrar no Tinkercad aqui. Vou entrar direto aqui, ó. De repente, é porque eu não estou logado, né? Vou se logar antes de entrar no LinkedIn. Então, vamos lá entrando já. Vamos ver onde é que está isso, né? Bom, já estou logado aí. Vamos ver aqui projetos. Ó, já achei aqui. Agora vamos editar isso. Botei que eu quero editar. E agora eu vou compartilhar com vocês a tela, gente. Vamos lá. Compartilhar. Janela. Espero que esteja compartilhando aí com vocês já. Esse aqui é o circuito montado no Tinkercad. A gente vai clicar aqui, né, iniciar simulação. E aqui a gente tem, ó, no circuito original, estou medindo a tensão de saída, deu 5 volts, ó, que é a tensão de Thevenin. No segundo circuito, eu uso a minha fonte, ajusto ela para 5 volts. Vejam que no circuito de cima a fonte está ajustada para 10, né? Aqui ajusto para 5 volts e boto um amperímetro em série com o circuito. Estou medindo aqui 2,5 miliamperes, que foi o valor que a gente calculou lá da corrente, né? E aqui, então, o resistor de 1500, que é o resistor equivalente de Thevenin. E aqui a gente começou, gente, com um resistor de 500. Ó, cliquei aqui, o resistor de 500 ohms. E, então, a gente já pode calcular, né, a potência na carga. Qual é o valor da potência de carga? É esse valor de corrente ao quadrado vezes os 500. Depois, refaço a prática colocando um resistor de 1500. E depois, refaço a prática com um resistor de carga aqui de 2500. Para cada uma das situações, calculo a potência na carga, né? Então, esse circuitinho aqui de cima é só para comprovar que a tensão de saída vai dar 5 volts. No circuitinho de baixo é que eu vou trocar os valores da carga, né, e processar os cálculos, certo, gente? É isso aí. Então, desejo a vocês aí uma boa prática, uma boa conclusão. Eu aguardo ali o envio dos relatórios. Um abraço para vocês, um bom final de semana e até terça-feira, na nossa aula 11. Até mais, gente. Muito obrigado, hein?